Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque aos homens não consideras as pessoas. Diz-nos, pois, qual a sua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhes apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são essa imagem e esta inscrição? De César, respondeu a eles então. Observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tem 7. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restrito e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende em si mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Vai? Não. Pode comentar se quiser. Gente, podem comentar à vontade, tá? Eu falo no vácuo de vocês. Quando vocês não falam nada, eu preencho. Porque a gente não pode fazer com os outros o que não quer que os outros façam com a gente, não é isso? Isso. Se é ruim para os outros, é ruim para a gente também. Mais alguma coisa? Luiz? Uma das coisas que nós precisamos pensar, proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. Quando você está preso a uma obsessão grave que te atormenta, te causa problemas físicos e emocionais, e você tem a oportunidade de ver numa reunião mediúnica o espírito que está causando tudo isso, e o espírito começa a dizer na tua face o que você fez com ele, você começa a entender isso aqui, como isso é sério, como cada pessoa é sagrada, como cada indivíduo, o mendigo na rua, a tua empregada, o menininho levado, como nós precisamos ter consideração e respeito a cada indivíduo, porque isso nos liberta e não nos prende. Quando a gente fala em prisão kármica, é nesse sentido. O teu destino fica atrelado àquela pessoa. Estão entendendo? Então, o respeito à vida humana, à dignidade humana, né? Isso é muito importante. Um dos problemas que a gente mais vive hoje em dia, que é um problema grave, eu confesso que, graças a Deus, que eu sou uma pessoa reflexiva, vou contar aqui para vocês uma experiência minha, de uma mudança de ideia. Eu mudei de ideia ontem, olha só que coisa legal. Eu era radicalmente contra uma coisa que a garotinha fez. A garotinha instaurou no Rio de Janeiro metrôs e trens, vagões da mulher. Eu sou uma pessoa questionadora, né? Eu achava aquilo um absurdo. Você vinha amassado e o vagão das mulheres lá, né? Tranquilo.
Ontem o que eu vi? Alguém teve a oportunidade de ver? Você viu o que está acontecendo em São Paulo? Eu não vou narrar o que acontece em São Paulo, mas ontem no Fantástico Eles combinam para se encontrar, para fazer. estão combinando na internet para entrar nos trens de São Paulo que são para abusarem das mulheres. Ali eu fui vendo cada caso e cada situação que você não para pensar. Você como homem não para pensar que uma pessoa já vai entrar na intenção, e agora eles estão batendo foto e postando. Nossa. Então a moça está sentada, está com decote, eles já param e vão tentar de alguma forma bater e postar. Aí você começa, aí eu confesso a vocês, eu mudei de ideia, a garotinha. Por que eu mudei de ideia? Como é que é o seu nome? Eu como homem não tinha essa noção. Mas como pai eu já começo a ter. Você já começa a ficar. Primeira coisa que você pensa, né? Minha filha vai pegar ônibus, minha filha pega ônibus. Mas não é só por isso não. Eu nem pensei nas minhas filhas, né? Eu nem pensei nelas. Eu senti a dor daquelas pessoas que estavam ali. A indignação de você ver aquelas pessoas, uma menina de 21 anos, 22 anos, contando aquilo, o que fizeram. Aí você começa a entender. Poxa, eu mudei de ideia. Olha só, se você é uma pessoa inflexível, você não pode. Eu, graças a Deus, mudei de ideia. Aí eu entendi por que tem que ter esses vagões. Pela própria imaturidade masculina. Porque um dos maiores problemas do respeito ao outro é o homem, nós homens, somos jogados numa sociedade e condicionados a olhar a mulher como objeto. E é difícil tudo conspira para que você veja a mulher como objeto. Tudo conspira. Os sites mais vistos na internet são de pornografia. Os DVDs que mais vendem são de pornografia. As revistas que mais vendem são de pornografia, né? Você tem pornografia, até na novela você tem a incitação ao jovem. Então o jovem já vai crescendo em todos os ambientes a não ver a mulher como uma irmã, uma parceira, uma amiga. As próprias propagandas, propaganda de cerveja. É a mulher, né? Tudo até você põe. No mês passado eles fizeram aquela coisa de camisa, esqueci o nome, fez uma propaganda do Brasil, que é a oração, tudo. Aí então o pessoal começou a reclamar. Eu falei, gente, mas é isso que passa na televisão, né? Tudo pega o mulherão lá e joga. E aí você condiciona. As pessoas mais patológicas, mais doentes, chegam a esse extremo. O que a gente está falando aqui? É que nós precisamos entender que todo ato mal ao outro, todo ato egoísta, todo ato agressivo, todo ato que você desrespeita a dignidade do outro, vai vir em você depois. E aí, quando vem a dor na gente, a gente não aceita. A gente não assume que é o responsável por aquela dor. Por isso que ele diz aqui, regra de ouro: devemos proceder como queiramos que os outros procedam para conosco. Às vezes é difícil, mas não tem jeito. Se você quer libertação, devemos ser fraternos, bondosos, misericordiosos, sem que isso signifique que você tenha que aceitar tudo. Entenderam a diferença? Você não tem que aceitar tudo. Eu não estou dizendo que você tem que abrir mão do seu ponto de vista, da sua dignidade, do seu sentimento, da sua opinião, ou dos limites. Você passou dos limites. Não estou dizendo que você não tem que ter regras. Eu só estou dizendo que no coração nós não podemos criar a antipatia, o ódio, a agressividade. Você pode ter razão, nós temos razão. Todo mundo tem razão.
Mas o Jesus, quando diz fazer ao outro aquilo que você quer que faça, Jesus está nos dando o caminho da libertação. Porque se eu semeio amor, eu recebo amor. Se eu semeio amizade, eu semeio amizade. Se eu semeio alegria, eu semeio alegria, eu recebo alegria. Eu vou construindo as redes de felicidade a partir das minhas ações. E aí, aquela pessoa, com a licença da palavra, que não vale nada, que não vale o prato que come, mas que tem maior sucesso na vida. Aí você diz: caramba, eu sou espírita, faço a caridade, dou passe, trabalho na reunião mediúnica, e não tenho minha casa própria, e não tenho isso, e sempre levo pancada da vida. Caramba! Essa semana eu escutei uma pessoa conversando com a pessoa falando isso. A gente fica sem fé. E aí? Porque vejam bem, eu não estou no lugar da pessoa, eu não estou sofrendo o que a pessoa está sofrendo. Quando você está sofrendo e você olha para o lado, e aquela pessoa que não vale o prato que come não está sofrendo, e aí? Isso vem na cabeça mesmo. Não é? Como é que pode? O cara é isso, faz aquilo. Não é que infelizmente eu passo isso na minha vida com ele. E aí você vê assim, eu vou dizer a vocês, uma pessoa conhecida minha que foi numa festa na profissão dele. E aí, ele não tinha condições de ter carro. Até porque ele está lutando aí, graças a Deus, para montar a casinha dele. E quando ele chegou na festa, os outros companheiros de profissão dele não tinham só carro, tinham carrões. E aí, o salário não dá. Não dá para ter um carrão de 90, 100 mil, 70 mil reais. Não dá. Mas essas pessoas estão sempre se dando bem, viajam para a Europa, não sei o quê. O que a gente reflete? Ele falou isso para a gente tem uns 7 anos atrás na minha casa, numa festa, 7 anos atrás, 8 anos. Cuidado com o que vocês falam comigo, hein? Tudo eu uso depois para falar isso. E daí é a resposta que eu posso dar. Você vai usar com o conhecimento que você tem hoje. Será que vale a pena ganhar num dia para perder, às vezes, por séculos? Pergunto a vocês. Será que vale a pena? Aquela prosperidade, a prosperidade do corrupto, ela é momentânea. Todo o mal que acontece na sociedade, em que uma pessoa usa aquele dinheiro, às vezes você vê um prefeito, o cara tem um castelo na Europa, mas é incapaz de pagar um salário mínimo ao professor da escola. Uma pessoa dessa, a gente não sabe o horror que vai ser a vida dela nos próximos séculos. Não vai ser uma coisa de uma vida. Ela vai ter que consertar a vida de todo mundo que ela não ajudou. Fica atrelado a todas as pessoas, a um destino duro e difícil. Parece fantasia, mas não é. Não é fantasia. Porque quando a dor vem, aí a gente diz: mas isso é injusto. Mas é porque você lá na frente, lá atrás, fez a mesma coisa lá com a Lady. Você estava lá com o rei fazendo aquelas coisas que o rei fazia. Você estava lá do lado do rei, você era o fiscal do rei. Você estava lá com o César, explorando os povos conquistados. Na hora que a gente está no prazer, a gente não pensa que isso, muitas vezes, o fato de a gente renascer no Brasil, numa sociedade corrupta, e sofrer a dor das consequências disso, é fruto de séculos atrás que a gente semeou coisas que são idênticas ao que a gente sofre hoje no país. Estou entendendo ou está muito... Entendeu? O que isso tudo quer dizer? Não é o problema da prosperidade do outro. Uma vez que você se torna espírita, você entra num caminho
que é um dos caminhos mais difíceis que existe. Vou enganar vocês. É muito difícil ser espírita. É uma briga com a cabeça todos os dias, né? Por quê? Os companheiros espíritas não vão te valorizar. Porque eles sempre... Olha lá, tá vendo? Às vezes você está numa luta até para dar um sorriso. Você está vindo de casa com a cabeça desse tamanho, até para dar um sorriso, aí a pessoa chega para você: o que é o Anderson? E o Anderson está de mal. E às vezes a pessoa... Os amigos vão dizer: olha lá, não sei o que lá. Os parentes vão dizer: mas você é espírita? Você faz palestra? E a tua consciência vai dizer: você é espírita, você não. Você não pode ser flagrado com a mão na cumbuca. No flagrante, Anderson com a cumbuca. Porque se for flagrado, enquanto um fala: não, mas ele, coitadinho, ele não sabia. Aí o que acontece? Dai a César o que é de César. Se nós vivemos numa sociedade que tem leis, e essas leis exigem de nós certas posturas, nós precisamos seguir as leis. Nós precisamos, um espírita não pode se dar o luxo de... Uma vez eu estava no carro dirigindo, e a pessoa que estava do meu lado, que acabou de tomar um refrigerante e jogou pela janela. Aí, tudo isso aqui está algum tempo. Lá também nada, Brincadeira, não tive raiva não. Eu falei assim: olha só, não faz isso. Por quê? Isso é multa. E outra coisa, você está levando, está bebendo alguma coisa, seja um copinho, seja uma garrafa, a rua não é o local para isso. O local para isso chama-se lixeira. O espírita, por isso que a doutrina espírita é uma coisa chata, porque o espírita ele precisa estar se vigiando essas coisas triviais. Claro que a gente vai errar, a gente vai cometer erro, e não se preocupem, nós cometeremos erros. Nosso problema não é deixar de cometer erro a partir de hoje. Nosso problema é correr atrás para corrigi-los. Que erro a gente vai cometer? Então, o espírito é aquele que luta para vencer as suas más inclinações. Não é aquele que não tem mais inclinações. É diferente. Há uma diferença em não ter má inclinação, admitir que não tem, achar que não tem, se achar salvo, perfeito. Uma conhecida minha, ela, professora, teve problemas psiquiátricos por causa da função. Isso é muito comum. Só que ela é evangélica, o marido é evangélico. O marido disse que ela não tinha que ir psiquiatra. Ela contando para mim. Sabe por quê? Porque, hein? O povo de Deus não precisa de psiquiatra. Porque eles acham que Deus cura. Exatamente. E há muito tempo que eu não vi uma pessoa, conheço ela há muitos anos, é uma das pessoas que mais precisa de psiquiatra, é o marido dela. Que mais precisa de psiquiatra, mas não aceita a ideia, porque eles são salvos, eles são remidos. A doutrina espírita não vai dizer isso para você. Se para você ficar feliz tem que fazer shiatsu, faça shiatsu. Se para você ficar feliz tem que fazer yoga, faça yoga. Se para você ficar feliz tem que ir no psicólogo, vá no psicólogo. Use todo o acervo de conhecimentos que existe hoje na Terra para você ficar feliz, para você ficar de bem com a vida. Porque se nós não fizermos isso agora, a gente será passageiro temporário de um local chamado céu, Centro Espírita do Umbral. E lá é muito mais difícil de resolver nossos conflitos íntimos. Não vai ter um psicólogo que você fala tudo, aí você, mas eu acho que eu errei. Não, calma, meu amigo, calma. Você é imperfeito. Psicólogo é a melhor coisa do mundo. Calma, porque ele tem empatia contigo, né? Vocês nunca foram? Quem nunca foi, vocês não sabem que beleza que é. Ele não, calma, não se preocupe.
vamos vencer na próxima. Não vai ter isso não. Aquela coisa do psicólogo mãezão, não tem nada disso não. Vai ter. São os barbudinhos correndo atrás de você. Vem cá, você fez isso, fez aquilo. Estou brincando, gente. Alguma coisa a mais, antes da gente terminar? Sandra, faz nossa prece final. Jesus, amado Mestre, agradecemos, Senhor, mais uma vez estarmos aqui juntos estudando, tentando melhorar, aprender. Consigamos, Senhor, levar para a nossa prática tudo que foi dito aqui, a nossa vivência nessa casa. Faça, Senhor, faça que a gente consiga entender melhor o nosso semelhante e que eles consigam nos entender também, porque as dificuldades são grandes. Abençoa, Senhor, as pessoas que aqui estão, as que não puderam vir também. Graças a Deus.